que o próprio Purim ele já estava codificado dentro da Torá, né? A festa de Purim ela está ali codificada e na verdade entra-se essa festa de Adar, de Purim, né? Que é no mês de Adar, e essa festa ela já é uma festa já lá na frente, já é adiantada, ela não é uma festa que está descrita ali na Torá, entre aspas. Por que entre aspas? Porque a gente sabe que na Torá tem aquilo que é revelado e aquilo que não está revelado e que foi revelado durante muitos e muitos anos de descodificação dos sábios que entendiam a linguagem da Torá, principalmente a Torá oral, que é a Torá que nós estudamos. Então, dentro dessa conotação, dentro desse modo de entender a Torá, tudo fica diferente. E a gente vai, então, entrar numa parte da Torá que é onde os filhos de Aharon morrem. E lá, o que acontece? Eles acabam, então, tentando se juntar à divindade, acabam morrendo. Na verdade, eles são o único e verdadeiro sacrifício da Torá. Não existe outro sacrifício fora da Torá ou dentro da Torá que não seja esse único sacrifício que existiu com todo um controle divino e para que a própria Torá ela fosse descrita como ela é. Então, dentro desses parâmetros que a gente está falando, então a gente vai para a Paraxá de Ahareimot. Né? A Ahareimot é uma Paraxá que fala, tem como título Após a Morte. Então, após a morte dos filhos de Aharon. A gente tem, dentro desse conceito, né, eu já falei, um vav cortado na Torá, e tem todo um porquê desse vav ser cortado, de uma profundidade sobre esse vav. Mas vamos começar aqui para ver se a gente consegue definir bem na cabeça de vocês o que nós estamos falando. Então, aqui eu tenho. Isso está no Vaikra 16.1. Vamos dar uma olhada aqui para o livro de Levítico, não é? Que não é livro de Levítico, é Vaikra, mas mudou-se alguns nomes quando fizeram essa questão, então botaram o livro dos Levitas, né? Levítico, mas o nome do livro é Vaikra. Então, porque geralmente as paraxás elas vão estar ligadas à palavra em destaque dentro dos primeiros versículos da Torá, se não no primeiro. Então eu tenho aqui, ó, vai dar bem, Adonai, a Moshe, Aharei Moti, Shene Bnei Aharon. Então, e falou Moisés após a morte dos dois filhos de Aharon. Aqui nós vamos destacar, dentro do nosso slide, justamente essa parte aqui, ó, Aharei Moti. Então, Aharei Moti, Aharon. Está aqui destacado, né? Então, Aharei Moti, Shenei Bnei Aharon. Então, é essa parte que nós vamos falar no nosso estudo hoje. Muito bem. Então, eu tenho uma frase aqui destacada, aqui em cima, e a gente começa a desenvolver agora outro tipo de ideia. Muito bem. Quando nós pegamos aqui na frase desse Perek capítulo, né? E desse primeiro versículo desse Perek 16, a gente vai ter um destaque. E esse destaque, ele é feito justamente naquilo que nós chamamos de Roshei Tevot. Inclusive, nós vamos falar sobre isso na segunda aula de Purim, e aí a gente vai ter uma grande descoberta sobre muitas coisas ainda dentro dessa paraxá. Então, a gente vai observar que a própria parte que fala, né, ó, foi depois da morte dos filhos de Aharon. Então, quando eu pego aqui essa primeira parte, a primeira letra, então eu tenho
realmente o que nós chamamos de Shofei Tevot. Ao analisarmos numa linguagem mais cabalística, isso é ligado a questões que são faladas das letras. Ou seja, toda a Torá é um jogo com as letras hebraicas. É uma jogada espiritual, como essa árvore sefirótica funciona dentro de nós e como essas letras vão interagir. Na verdade, o foco aqui não é a morte dos filhos de Aharon, mas essa questão do que nós vamos entender agora. Então, quando cita aqui aquilo que era a morte, né, dos dois filhos, então nós temos aqui as três letras mães. Essas três letras mães, elas têm um papel principal. Primeiramente, ela faz a ligação dos astros, né? Ela é a linha vertical que vai fazer a ligação desses astros e, enfim, são as únicas que fazem isso. Então, elas representam também quatro elementos. Nós temos aqui o fogo, o ar, representado pelo Aleph, o Shin, representado pelo fogo. Então, agora a gente entende a questão do que Moshe viu na sarça ardente, que na verdade foi a letra Shin. E, finalmente, a letra Mem. Então, nós temos três elementos. Fechando aqui com o nosso planeta, que é Terra. Então, esses três elementos, eles estão dentro dos seres humanos, né? Por isso que o nome do primeiro homem era Adão. Por que Adão? Porque existe um conceito muito grande dentro dessa palavra, Adão, porque, primeiramente, ela traz esse segredo que nós vamos ver agora. Então, veja, eu tenho um Aleph aqui, eu tenho um Dalet e um Mem. Se eu tiro o Aleph aqui, então eu tenho a palavra Dan, sangue. Mas aí eu boto o Aleph, eu já não tenho mais sangue, eu tenho Adam. A gente sabe que quando a gente divide o Aleph, né, a gente tem um Yud aqui superior, um Yud inferior e um Vav, que o próprio Aleph ele vai representar o tetragrama sagrado. Então, quer dizer, esse Aleph é que vai trazer aqui harmonia entre o fogo e a água. Então, quer dizer, o fogo e a água eles não se combinam. O excesso do fogo evapora a água e o excesso da água apaga o fogo. Não existe uma harmonia entre esses dois elementos. Mas quando o Eterno entra no meio, então ele traz essa harmonia. Por isso há uma proibição de se comer sangue na Torá, por causa dessa questão de que o Eterno habita no sangue e ao comer o sangue você está comendo a energia vital daquele ser. Muito bem. Dentro dessa perspectiva, a gente começa a entender um pouco diferente o que está sendo falado dentro da nossa Torá. E com isso, a gente entende também que para que exista a vida em nós, por exemplo, nós temos 72% de água e o espírito, que é o fogo. Por isso que quando nós morremos, o que acontece nos próximos minutos? O corpo ele começa a esfriar. O espírito foi tirado, aquela energia, aquela eletricidade foi tirado, então essa força vital que a alma sai e logo nós ficamos gelados. Mas toda essa composição que existe dentro do ser humano também existe nos astros que influenciam a Terra também, porque são esses astros que interferem diretamente no nosso planeta, permitindo que ele esteja alinhado onde está e da forma que está. Os dois astros principais são o Sol e a Lua, os quais têm grandes influências sobre o nosso mundo, sendo a Lua nem considerado um planeta, né, mas um satélite. Muito bem. Então a gente viu aqui essa primeira parte, que na verdade está falando dessas três letras mães, e depois, agora, a gente tem o que nós chamamos de Sofei Tevot. Falamos de Roshei Tevot, que são as primeiras letras, e agora a gente fala do Sofei Tevot, que são as últimas letras da próxima palavra. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui um Yud, outro Yud e um Nun final. Veja, aqui, então, nós temos um segredo, que temos a palavra vinho.
foi exatamente essa questão que levou eles a morrer. Eles estavam cheios de vinho naquele dia. Alguns midrashins e algumas partes do Talmud vão falar sobre essa questão. Mas aqui na própria palavra escrita eu já tenho que tinha o Iaim, que é vinho. Então a gematria de Iaim é bem dentro daquilo que a Torá está falando. Por exemplo, o Nun vale 50, o Yud vale 10, o outro Yud vale 10, então eu tenho 70. E 70, a gente sabe que está ligado ao 7, que é o número de tudo, inclusive as 70 nações que existem dentro da Torá. E também é ligado à letra Ain, né? Então essa palavra Iaim, ela é vinho, e aí é por isso que diz que o vinho entra e o segredo sai. Na verdade, essa metáfora sobre a Torá é muito interessante, porque aqui nós estamos falando de segredo. A gente analisa aqui embaixo e a gente tem aqui a palavra Sod. Essa palavra Sod, formada por um Samer, um Vav e um Dalet, ela também vai ter uma numerologia de 70. Veja, o Samer vale 60, o Vav 6, o Dalet 4, e aí eu tenho 70. Então, tudo isso vai me levar a um segredo. Muito bem. Essa palavra que eu vou ter aqui, ela vai estar ligada a uma questão muito profunda dentro da Torá. Essa questão muito profunda dentro da Torá, ela vai trazer uma conotação especial e vai fazer com que a gente entenda melhor o que é a Torá. Veja, eu tenho aqui, se eu observo, a palavra emesh, né? Dentro dessa palavra, eu vou ter uma gematria, e essa gematria vai me levar exatamente a outras questões dentro da Torá, a outros mundos dentro da Torá. Então, muito bem. O que acontece nesse caso? Como eu tenho aqui as 3 letras mães, como a gente entendeu anteriormente, agora eu tenho que descodificá-la e ver o porquê que essas letras mães elas estão escritas dessa forma. E por que elas estão assim na Torá é que vai definir para mim essa questão toda. Muito bem. Vamos lá. Essas 3 letras mães aqui, elas representam o quê? Elas representam um numeral, que vai me dar 341. Quando eu tenho 341, que é um numeral, porque Shin é 300, o Men é 40, o Aleph é 1, então eu tenho 341. Mais 10 das 10 sefirotes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, então eu tenho 351, que está ligada à questão da pará do mar. Pará do mar é a vaca vermelha. Então, é relatado lá nessa questão da pará do mar que quando era Yom Kippur, o que acontecia com o Kohen Gadol? Antes ele tinha se separado 7 dias, e ele se purificava, então ele tinha que fazer esse processo das vacas vermelhas, porque a vaca vermelha serviria para alguém ser purificado. Então, a gente sabe, né, que dentro disso, então existe um grande segredo. A gente vai ver, gente, que não existia vaca vermelha, que o conceito da Torá não é esse. O conceito da Torá não é matar nenhum animal, porque dentro dos parâmetros mais profundos da Torá não existe essa questão sacrificial. Até isso foge muito do parâmetro daquilo que está descrito dentro da Torá. Então, essa pará do mar, não é que, na verdade, também vai dar gematria 351, a gente tem aqui as primeiras letras, né, que são 200 mais 80 mais 5, que são a somatória das letras sofite. E a gente um dia vai falar sobre isso. Essas letras sofites, ela tem essa gematria. Então, aqui está sendo falado dessas letras sofites, que vai dar a gematria das letras sofite, mais as próprias letras sofite, que são 5, então vai me dar 285. Então, tudo que está sendo falado aqui é de como há uma descida dentro desses mundos espirituais,
da força divina somente através dessas letras hebraicas. Ou seja, as letras hebraicas, elas fazem uma junção, e dentro dessa junção elas trazem para toda a humanidade, para todas as pessoas, para todos os seres vivos, essa questão de uma existência dentro desse parâmetro que nós estamos. A gente sabe que nós habitamos dentro de um certo parâmetro, dentro do eterno. Só que esse dentro do eterno, na verdade, é um local que ele se retirou para que nós pudéssemos existir, e ali dentro ele criou toda uma questão, um ambiente controlado, onde nós pudéssemos viver dentro dessa configuração que nós temos. Aqui nós estamos unicamente para seguir uma missão. Qual é a missão? A missão é a de consertar a sua alma. Muito bem. A gente viu ali a primeira forma de entendimento disso tudo, que essa primeira parte está falando dessas 3 letras mães e que isso está ligado ao vinho, que o vinho, na verdade, é segredo e que agora sim a gente vai começar a entender melhor. Muito bem. Aí a gente, então, agora tem essa palavra, Aharei. Né? A palavra Aharei ela é formada por um Aleph, um Het, um Reish e um Yud. Então, veja, aqui dentro desse Yud, né, e dentro dessas palavras, eu tenho aqui exatamente o numeral 219. E 219 é exatamente, se você olha ao contrário, dá 912, mais um Deus, então 913, que é a inicial de Bereshit. Se você deixa o 9 cair, ele fica 6, fica 613. Muito bem. Mas aqui, na verdade, está fazendo um apontamento lá para Esther 9, 17 e 19, que diz, onde, aqui, ó, Yud e o Dalet, tá vendo aqui? Então, aqui eu tenho um numeral. E aí eu tenho Adar. E aqui, nesse Adar, né, sempre que tiver aspas aqui, ó, eu tenho um numeral. Sempre que você vê aspas nas palavras hebraicas, nas letras hebraicas, é um numeral, porque as letras hebraicas são números, não é como no nosso idioma, que existe letras e números separados. E aqui eu tenho a palavra dar. Então, a palavra dar aqui está me dando 205 mais 14, 219, que é exatamente a configuração que mostra que a festa seria feita em 14 de Adar. Vamos dar uma olhada aqui no livro de Esther. Esse foi o 13º dia do mês de Adar, e eles descansaram no 14º dia e fizeram eles um dia de folia, tá vendo? Então, aqui está mostrando que essa festa ia ser feita no 14º dia. Mas os judeus de Xuxã se reuniram tanto no 13º quanto no 14º dia, e assim descansaram no 15º e fizeram dele um dia de festas e diversão. A gente vai entender que existe festa no 14º e no 15º dia, não é só um dia, não é? São 2 dias que essas festas são feitas, que essa festa é feita. Muito bem. Então, aqui dentro, a gente continua. Então, existiu mais um segredo aqui, né? Então, a gente agora vai ver que a letra Aleph, ela representa 1, e a letra Yud, o 10. E aqui a gente tem a mesma palavra, tá vendo? A palavra Aharei. Veja como funciona aqui. O que está sendo falado lá dentro da Torá sobre isso? Vamos lá. Aqui eu tenho que o Aleph é 1 e eu tenho o Yud 10, então isso quer dizer que eu tenho uma conta de 1 até 10. Então quer dizer que é os dias que eu vou contar, né, os 10 dias de Yom Kippur. E o que acontece? Aqui no meio eu tenho Rosh Chodesh, que é a cabeça do mês. Então, tudo configurado de uma forma muito diferente daquela que às vezes está, né, se acostumado
a entender. Veja, toda a festa de Yom Kippur, porque eles foram o sacrifício de Yom Kippur, não existe outro sacrifício, é impossível. Por isso que eles foram abatidos, como a gente vai ver, de uma forma muito especial, sem machucado no corpo, sem ferida externa, do templo móvel. Então, isso quer dizer o quê? Que dentro desse templo móvel, não dentro desse templo móvel, então eles foram abatidos. E aqui, o que acontece? A gente entendeu agora que dentro dessa palavra Harei Moti, nós temos aqui a configuração desses 10 dias, de 1 ao 10º dia. No meio, nós temos o Rosh Chodesh. Então, essa é a configuração que a Torá está passando para nós. Então, aqui ainda continua. Foi depois da morte, né? Agora sim, a gente entende que Israel, que não é uma cidade morada, né? A festa é 14 de Adar. Em Jerusalém é em 15 de Adar. O que acontece aqui? Isso mostra para a gente o seguinte, que 15 mais 14 é 29. E essa Parashá Harei Moti, ela é a 29ª Parashá da Torá, que está falando exatamente sobre esse assunto dentro do livro do Taná. Muito bem. O que acontece aqui? Agora a gente desce mais um pouquinho, não é? E a gente vai ver aqui mais uma vez a palavra Harei Moti, que é aquela do início da Parashá. Quando nós dividimos aqui, ó, foi depois da morte, e pegamos a primeira letra da outra palavra, e a última, nós temos aqui a palavra Emet, tá vendo? Então, que isso tudo é uma verdade. E aqui no final, eu tenho a palavra raio, que é vida. Então, quer dizer, essa palavra vida, ela está na palavra Harei Moti. E a palavra verdade também está aqui. Então, foi depois da morte desses dois tzadik que veio a existir essa recuperação desse tempo que tinha que ser consertado dentro da Torá e que vigoraria por toda a eternidade, por todos os tempos, dentro da Torá e para o povo judeu e para todos aqueles que se aproximassem para aprender essas coisas. Dentro disso, me sobra aqui a letra Reish. Então, aqui eu tenho a letra Reish, e a letra Reish ela tem um valor 200. A gente vai aqui em 1 Crônicas, 12:32. Vamos dar uma olhada. 12:32. Pode mudar um pouquinho, por causa da configuração. Vamos aqui. Aqui, mudou um pouquinho. Aqui, nessa versão que a tradução é uma versão cristã, que eles usaram, já está no 12:33. Então, sempre pode acontecer essa oscilação de passar uma a mais, uma a menos, mas no Taná é 12:32. Então diz aqui, ó, dos Issacaritas, da tribo de Sarrá, homens que sabiam interpretar os sinais do tempo para determinar como Israel deveria agir. Seus chefes eram 200 e todos os parentes que seguiram. O que está dizendo aqui? Que das tribos de Sarrá existiam 200 homens, 200 cabalistas, 200 homens que liam os astros, que entendiam dessa questão toda, para que não pudesse se perder as festas da Torá. Então, o próprio Taná já traz essa configuração de que esse calendário judaico é o que está de acordo com a Torá, de acordo com as festas, justamente essa questão de estar bem correta com os tempos, tá bom? E a gente continua aqui. Muito bem. Dentro dessa questão, a gente tem aqui os dois filhos de Aharon. Vamos dar uma olhada aqui. Então, que os dois filhos de Aharon morreram da inauguração do Mishkan, né? O nome é Mishkan, e como sacrifício no dia da inauguração.
Por que se sacrificaram Nadav e Avihu? Então aqui a gente faz um jogo de palavras e vai ficar Nadavá, Avihu, né? Ou seja, que eles eram um presente de Deus, Nadavá, Avihu, um presente de Deus. A sessão do capítulo 10 de Vaikra é lida em Yom Kippur, por ser um sacrifício. Exatamente o único sacrifício verdadeiro dentro da Torá foi esse. Não existe outro sacrifício que possa ser feito. Então, eles foram o primeiro sacrifício, Nadav e Avihu. Né? A morte dos santos produzem perdão. Eles não eram casados. Aqui tem um primeiro detalhe. Então, eles não eram casados, eles tinham que ser casados. Né? É uma exigência das leis que a pessoa sejam casados. Mas por que eles não eram casados? Não existiam mulheres à altura de Israel para o nível de estudos da Torá deles. Então, o outro caso era que eles eram estudiosos de Torá e Haftará. Eles estudavam tudo muito profundamente, né? E eles trouxeram um fogo estranho, ou seja, eles tentaram fazer uma ligação na árvore sefirótica, onde eles ficaram tão encantados com a presença divina que eles não quiseram voltar para esse mundo. Eles preferiram passar, mas o que acontece é que eles ficam, a alma deles ficam ali no acampamento até que eles possam se agregar a Pinhas, como a gente vai ver em outra aula, e como alguns alunos já viram. Eles ensinaram uma alahá diante do seu mestre Moshe. O que acontece? O que a gente vê aqui? Que essa questão é muito complexa. Né? Quando você tem um mestre de Torá, você não deve discutir a Torá com ele, nem deve corrigi-lo de forma nenhuma. Você tem que amar a pessoa que está te ensinando a Torá. Você tem que respeitar profundamente essa pessoa que está te ensinando a Torá. Porque o que acontece? Você vai trazer dano para a sua alma. Vai danar a sua alma. E aí o que vai acontecer? Você vai perder níveis de Torá. Então, quando você está lidando com um mestre de Torá, você não se dirige a ele com o seu nome próprio, você respeita ele como mestre de Torá, não porque ele é maior que ninguém, mas por causa da Torá que está dentro dele. Então, você respeita essa Torá que está dentro do seu mestre. Outro ponto é que tudo isso trouxe isso para eles, mas eles também não conseguiram fazer a passagem. E outra coisa ainda mais complicada, eles ensinaram uma alahá diante do seu mestre Moshe. A mesma coisa que aconteceu com Cora, e Cora, ele foi enfrentar Moshe. Cora não era qualquer um, era um cabalista que já tinha alcançado níveis muito altos e não recebia para si, mas por uma pontinha de ciúme ele foi levado ao inferno. No primeiro nível, ele foi levado ao inferno. Depois ele teve que ficar lá para tirar as almas de lá. Então, a gente nunca deve ensinar uma alahá diante de um mestre de Kabbalah, o seu mestre de Kabbalah, e nem de outro mestre qualquer, se você sabe que a pessoa tem um entendimento, porque a pessoa sabe o que está falando. Muito bem, vamos continuar aqui. Aqui nós temos o nome Avihu e Nadav, que eram os dois filhos, né? Então, o nome Avihu, ele vai ser escrito dessa forma, um Aleph, um Vav, um Yud, um Re, um Vav e outro Aleph. Então, aqui eu tenho o Aleph que vale 1, o Beit 2, o Yud 10, o Re 5, o Vav 6 e o Aleph 1. Isso vai me dar gematria 25. E no final vai me dar gematria 7. E, na verdade, vai estar me falando 7 sefirot. Né? A gente sabe que a gente está no mundo dos 7, aqui vai me falar das 7 sefirot. Enquanto Nadav vai ter aqui 50 do Num, o Dalet 4, o Beit 2. E aí eu tenho, nesse caso, gematria 56. O 5 mais 6 vai me dar 11, que é a árvore sefirótica completa com o Daat ligado. Tá vendo? E aí o que acontece? Quando eu somo 1 mais 1, eu tenho 2. E aqui, quando eu somo
2 mais 7 vai me dar 9, que é aqui, ó, a primeira letra do alfabeto hebraico, eu atravesso até o Mé, a segunda letra e a última letra. E que tudo isso é uma grande verdade.